Livro O Discípulo Radical, de John Stott, capítulo 5, Simplicidade, parte 2. Compromisso evangélico com estilo de vida simples. Prefácio. Durante os 4 dias em que estivemos reunidos, 85 cristãos de 27 países, refletimos sobre a decisão expressa no Pacto de Lausanne de desenvolver um estilo de vida simples. Procuramos ouvir a voz de Deus através das páginas da Bíblia, dos gritos dos pobres famintos e através uns dos outros, e cremos que Deus falou conosco. Agradecemos a Deus por sua salvação através de Jesus Cristo, por sua revelação na Escritura, que é a luz do nosso caminho, e pelo poder do Espírito Santo, que nos faz testemunhas e servos no mundo. Estamos perturbados com a injustiça que existe no mundo, preocupados por suas vítimas e arrependidos por nossa cumplicidade nisso tudo. Também fomos movidos a tomar novas decisões, cujo conteúdo expressamos neste compromisso. 1. Criação. Adoramos a Deus como Criador de todas as coisas e celebramos a bondade de sua criação. Em sua generosidade, Ele nos tem dado tudo para desfrutarmos e recebemos tudo de suas mãos com humildade e ações de graças. 1 Timóteo 4:4. A criação de Deus é caracterizada pela diversidade e rica abundância. Ele quer que seus recursos sejam bem administrados e repartidos para o benefício de todos. Portanto, denunciamos a destruição ambiental, o desperdício e a acumulação. Deploramos a miséria dos pobres que sofrem em consequência desses males. Também discordamos da vida insípida do asceta, pois tudo isso nega a bondade do Criador e reflete a tragédia da queda. Reconhecemos nosso envolvimento nesses males e nos arrependemos. 2. Mordomia. Quando Deus fez o homem, macho e fêmea, à sua própria imagem, lhe deu o domínio sobre a terra. Gênesis 1, 26 a 28. Ele os fez mordomos de seus recursos, e eles se tornaram responsáveis perante ele como Criador, diante da terra que lhes cabia desenvolver, e diante de seus semelhantes, com quem haveriam de partilhar suas riquezas. Essas verdades são tão fundamentais que a verdadeira autorrealização humana depende de uma relação justa com Deus, com o próximo e com a terra e todos os seus recursos. A humanidade das pessoas é reduzida quando elas não participam desses recursos na justa medida. Se formos mordomos infiéis, deixando de conservar os recursos finitos da terra e desenvolvê-los ou de distribuí-los com justiça, tanto desobedecemos a Deus como alienamos as pessoas de seu propósito para com elas. Portanto, resolvemos honrar a Deus como dono de todas as coisas, lembrar que somos mordomos e não proprietários de qualquer terra ou propriedade que possuímos e queremos usá-las a serviço de outros, e resolvemos trabalhar para que haja justiça para os pobres que são explorados e impossibilitados de se defenderem. Esperamos a restauração de todas as coisas na volta de Cristo. Atos 3:21. Nessa ocasião, nossa humanidade será plenamente restaurada, de modo que precisamos promover a dignidade humana hoje. 3. Pobreza e riqueza. Afirmamos que a pobreza involuntária é uma ofensa contra a bondade de Deus. Na Bíblia, a pobreza aparece associada à impotência, pois os pobres não têm os meios de se proteger.
No apelo de Deus às autoridades, é no sentido de que usem sua força para defender os pobres e não explorá-los. A igreja precisa ficar ao lado de Deus e dos pobres contra a injustiça, sofrer com eles e apelar às autoridades para que cumpram o papel que lhes foi determinado por Deus. Muito nos esforçamos para abrir nossas mentes e nossos corações às palavras incômodas de Jesus acerca da riqueza. Disse ele: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Ouvimos sua advertência acerca dos perigos da riqueza, pois a riqueza traz tribulação, vaidade e falsa segurança, a opressão dos pobres e a indiferença para com o sofrimento dos necessitados. De maneira que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19:23. E de lá será excluído o avarento. O reino é uma dádiva oferecida a todos, mas o que ele é, de maneira especial, são boas novas para os pobres. Dado que são eles que recebem mais benefícios em consequência das mudanças implantadas pelo reino. Cremos que Jesus chama algumas pessoas, talvez até mesmo nós, para segui-lo no estilo de vida que inclui a pobreza total e voluntária. Ele chama todos os seus seguidores a buscar uma liberdade interior em face da sedução das riquezas. Pois é impossível servir a Deus e ao dinheiro. E cultivar uma generosidade sacrificial. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. 1 Timóteo 6,18. De fato, a motivação e modelo da generosidade cristã é nada menos que o exemplo do próprio Jesus Cristo, que, embora rico, se tornou pobre, para que, através de sua pobreza, pudéssemos nos tornar ricos. 2 Coríntios 8:9. Foi esse um grande sacrifício intencional. Nosso propósito é buscar sua graça para segui-lo. Resolvemos conhecer pessoalmente pessoas pobres e oprimidas e ouvir o que elas podem nos dizer sobre injustiças específicas, para depois procurar aliviar seu sofrimento e incluí-las regularmente em nossas orações. 4. A nova comunidade. Regozijamo-nos por ser a Igreja a nova comunidade da nova era, cujos membros gozam de vida nova e de novo estilo de vida. A Igreja cristã primitiva, constituída em Jerusalém nos dias de Pentecostes, caracterizava-se por um tipo de vida comunitária até então desconhecida. Aqueles crentes, cheios do Espírito Santo, amavam uns aos outros a ponto de venderem e repartirem seus bens, embora o fizessem voluntariamente, e algumas propriedades privadas fossem retidas. Atos 5:4. Isso foi feito em subserviência às necessidades da comunidade. Nenhum deles dizia ser seu o que possuía. Atos 4:32. Isto é, eram livres da afirmação egoístas dos direitos de propriedade. E como resultado de suas relações econômicas transformadas, não havia um necessitado sequer entre eles. Atos 4:34.
Esse princípio de divisão generosa é despojada, expressado no ato de nos colocarmos a nós e aos nossos bens disponíveis aos necessitados, e uma indispensável característica de toda a igreja cheia do Espírito. De maneira que nós, que temos tudo o que precisamos em abundância, seja qual for nosso país de origem, resolvemos fazer mais para aliviar as necessidades dos crentes menos privilegiados. Do contrário, seremos como aqueles ricos cristãos de Corinto que comiam e bebiam demais, enquanto seus pobres irmãos e irmãs passavam fome. E então mereceremos a firme reprovação com que Paulo os admoestou por desprezarem a igreja de Deus e profanarem o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11, 20 a 24. Ao invés disso, resolvemos imitá-los num estágio posterior, quando Paulo os instigou a partilhar sua abundância de recursos com os cristãos empobrecidos da Judéia, para que haja igualdade, 2 Coríntios 8, 10 a 15. Foi uma bela demonstração de amor e compaixão e de solidariedade gentílico-judaica em Cristo. No mesmo espírito, devemos procurar meios de tocar a vida comunitária da igreja com o mínimo de gastos em itens como viagens, alimentação e acomodação. Conclamamos as igrejas e as agências para-eclesiásticas para que, em seus planejamentos, se conscientizem da necessidade de se manter a integridade, tanto no estilo de vida da comunidade, quanto no testemunho. Cristo pede que sejamos sal e luz do mundo, a fim de impedirmos sua decadência social e iluminarmos suas trevas. Mas nossa luz precisa brilhar e nosso sal precisa reter seu sabor. Só quando a nova comunidade se mostra mais claramente distinta do mundo em seus valores, padrões e estilo de vida é que ela apresenta ao mundo uma alternativa radicalmente atraente. E assim exerce sua maior influência por Cristo. Comprometemo-nos a orar e trabalhar pela renovação de nossas igrejas. 5. Estilo de vida pessoal. Jesus, nosso Senhor, nos convoca a abraçar a santidade, a humildade, a simplicidade e o contentamento. Ele também nos promete seu descanso. Confessamos, entretanto, que às vezes permitimos que desejos impuros perturbem nossa paz interior, de maneira que, sem a renovação constante da paz de Cristo em nossos corações, nossa ênfase no viver simples será desequilibrada. Nossa obediência cristã exige um estilo de vida simples, mesmo sem levar em consideração as necessidades dos outros. Entretanto, o fato de 800 milhões de pessoas estarem na pobreza mais absoluta e 10 mil pessoas morrerem de fome todo dia torna inviável qualquer outro estilo de vida. Enquanto só alguns de nós fomos chamados a viver entre os pobres e outros a abrir seus lares aos necessitados, todos estão determinados a desenvolver um estilo de vida simples. Tencionamos reexaminar nossa renda e nossos gastos, a fim de gastar menos para que possamos doar mais. Não baixamos normas nem regulamentos, quer seja para nós mesmos, quer seja para outros. Contudo, resolvemos renunciar ao desperdício e opormos-nos à extravagância em nossa vida pessoal.
em matéria de roupas e de moradia, de viagens e de templos. Também aceitamos a distinção entre necessidades e luxo, hobbies criativos e símbolos de status vazios, modéstia e vaidade, celebrações ocasionais e o nosso dia a dia, e entre o serviço de Deus e a escravidão à moda. Onde traçar o divisor de águas? Eis que requer mais reflexão e mais decisão de nossa parte, juntamente com nossos familiares. Aqueles dentre nós que pertencem ao Ocidente necessitam da ajuda de nossos irmãos do terceiro mundo, a fim de avaliarem seus gastos. Nós que vivemos no terceiro mundo, reconhecemos que também estamos expostos à tentação da avareza, de maneira que precisamos da compreensão, estímulo e orações uns dos outros. 6. Desenvolvimento internacional. Ecoamos as palavras do Pacto de Lausanne. Estamos chocados com a pobreza de milhões e perturbados com as injustiças que as produzem. 1/4 da população mundial goza de prosperidade sem paralelo, enquanto outro 1/4 padece da mais opressiva pobreza. Essa brutal disparidade é uma injustiça. Recusamo-nos a nos conformarmos com ela. O apelo por uma nova ordem econômica internacional expressa a justificada frustração no terceiro mundo. Chegamos a um entendimento mais claro da ligação entre recursos, renda e consumo. As pessoas, com frequência, morrem de fome porque não podem comprar comida, porque não têm rendimento, não têm oportunidade para produzir e porque não têm acesso ao poder. Portanto, aplaudimos a crescente ênfase das agências cristãs no desenvolvimento de referência à ajuda simplesmente, pois transferência de pessoal e tecnologia apropriada pode capacitar as pessoas a fazerem bom uso de seus próprios recursos, enquanto ao mesmo tempo respeita sua dignidade. Resolvemos contribuir mais generosamente para os projetos de desenvolvimento humano, onde vidas humanas estão em jogo. Nunca deveria haver carência de fundos. Mas a ação governamental é essencial. Aqueles dentre nós que vivem nos países mais ricos sentem-se constrangidos pelo fato de que a maioria de seus governos fracassou no propósito de atingir seus alvos no tocante à assistência oficial ao desenvolvimento, à manutenção de víveres estocados para casos de emergência ou à liberalização de sua política comercial. Chegamos à conclusão de que, em muitos casos, as multinacionais reduzem a iniciativa local nos países onde operam e tendem a opor-se a qualquer mudança fundamental no governo. Estamos convencidos de que elas deveriam submeter-se mais ao controle e serem mais responsáveis pelo que fazem. 7. Justiça e política. Também estamos convencidos de que a presente situação de injustiça social é tão repulsiva a Deus que uma mudança bem ampla é necessária. Não que creiamos em utopias terrestres, mas tampouco somos pessimistas. A mudança pode vir, embora não simplesmente através do compromisso com um estilo de vida simples ou através de projetos de desenvolvimento humano. Pobreza e riqueza excessiva
militarismo, indústria armamentista e a distribuição injusta de capital, de terra e de recursos constituem problemas que têm a ver diretamente com poder e impotência. Sem uma mudança de poder através de mudanças estruturais, esses problemas não poderão ser resolvidos. A Igreja, juntamente com o resto da sociedade, está inevitavelmente envolvida na política, que é a arte de viver em comunidade. Os servos de Cristo precisam expressar o senhorio dele em seus compromissos políticos, econômicos e sociais, e em seu amor por seu próximo, participando do processo político. Como então poderemos contribuir para a mudança? Em primeiro lugar, oraremos pela paz e pela justiça, como Deus ordena. Em segundo lugar, procuraremos educar o povo cristão nas questões morais e políticas envolvidas, esclarecendo assim sua visão e levantando suas expectativas. Em terceiro lugar, agiremos. Alguns cristãos são chamados a exercer tarefas importantes junto ao governo, no setor econômico e em assuntos de desenvolvimento. Todos os cristãos devem participar ativamente do esforço pela criação de uma sociedade justa e responsável. Em algumas situações, a obediência a Deus exige resistência a um sistema injusto. Em quarto lugar, precisamos estar preparados para sofrer. Como seguidores de Jesus, o servo sofredor, sabemos que o serviço sempre envolve sofrimento. O compromisso pessoal, em termos de mudança de estilo de vida, não será eficaz se não houver ação política visando a mudança dos sistemas injustos. Mas a ação política sem compromisso pessoal é inadequada e incompleta. 8. Evangelização. Estamos profundamente preocupados com os muitos milhões de pessoas não evangelizadas espalhadas pelo mundo. Nada do que foi dito sobre estilo de vida ou justiça diminui a urgência do desenvolvimento de estratégias evangelísticas apropriadas aos diferentes meios culturais. Não devemos deixar de proclamar Cristo como Salvador e Senhor de todo mundo. A Igreja ainda não está levando a sério sua missão de agir como testemunha dele até os confins da terra. Atos 1:8. De maneira que o apelo por um estilo de vida responsável não deve estar divorciado do apelo por um testemunho responsável, pois a credibilidade de nossa mensagem diminui seriamente sempre que contradizemos com as nossas vidas. É impossível proclamar com integridade a salvação de Cristo se ele, evidentemente, não nos salvou da cobiça, ou proclamar seu senhorio se não somos bons mordomos, ou proclamar seu amor se fecharmos nossos corações para os necessitados. Quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente. Contrastando com isso, o estilo de vida afluente de alguns evangelistas ocidentais, quando em visita ao terceiro mundo, é compreensivelmente ofensivo a muita gente. Acreditamos que o viver simples,
da parte dos cristãos em geral, liberaria consideráveis recursos financeiros e pessoais, tanto para a evangelização como para atividades desenvolvimentistas. De maneira que, através do compromisso com um estilo de vida simples, reassumimos novamente, de todo o coração, a evangelização mundial. 9. O retorno do Senhor. Os profetas do Velho Testamento denunciaram a idolatria e as injustiças do povo de Deus e advertiram para a vinda do juízo. Denúncias e advertências semelhantes são encontradas no Novo Testamento. O Senhor Jesus virá em breve julgar, salvar e reinar. Seu juízo cairá sobre os cobiçosos, que são idólatras, e sobre todos os opressores, pois nesse dia o rei sentará em seu trono e separará os salvos dos perdidos. Aqueles que serviram a ele, servindo aos mais pequeninos de seus irmãos carentes, serão salvos, pois a realidade da fé que salva é visível no amor serviçal. Mas os que se mantêm persistentemente indiferentes à situação dos necessitados, e assim a Cristo neles, esses estarão irreversivelmente perdidos. Mateus 25, 31 a 46. Todos nós precisamos ouvir de novo essa solene advertência de Jesus e resolver de novo servir a Ele na pessoa do necessitado. Portanto, conclamamos nossos irmãos em Cristo em toda parte a fazer o mesmo. Nossa resolução. Tendo, pois, sido libertados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, em obediência ao seu chamado e em sincera compaixão pelos pobres, preocupados com a evangelização, com o desenvolvimento e com a justiça, e em solene antecipação do dia do juízo, nós humildemente nos comprometemos a desenvolver um estilo de vida justo e simples, e apoiar uns aos outros nele, e a estimular outras pessoas a se unirem a nós nesse compromisso. Sabemos que precisaremos de tempo para levar a cabo suas implicações e que a tarefa não será fácil. Que o Deus Todo-Poderoso nos conceda sua graça para permanecermos fiéis. Amém. Um compromisso evangélico com um estilo de vida simples é um documento longo. Assim, deixe-me destacar suas ênfases. 1. A nova comunidade. Alegramo-nos porque a igreja é destinada a ser a nova comunidade de Deus, a qual demonstra novos valores, novos padrões e um novo estilo de vida. 2. Estilo de vida pessoal. Não estabelecemos regras ou regulamentos, porém, como cerca de 10.000 pessoas morrem de fome todos os dias, nos determinamos a simplificar nossos estilos de vida. 3. Desenvolvimento internacional. Estamos chocados com a pobreza de milhões e decidimos contribuir mais generosamente com projetos de desenvolvimento humano. Porém, a ação governamental é essencial. 4. Justiça e política. Acreditamos que a situação atual de injustiça social é detestável para Deus e que mudanças podem e devem acontecer. 5. Evangelismo.
Estamos profundamente preocupados com os milhões de pessoas não evangelizadas. O desafio de um estilo de vida simples não deve estar separado do desafio de um testemunho responsável. 6. O retorno do Senhor. Acreditamos que, quando Jesus retornar, aqueles que o serviram, por meio do serviço aos pequeninos, serão salvos, pois a realidade da fé salvadora é demonstrada no amor servil. No próximo vídeo, faremos um comentário deste capítulo 5 do livro O Discípulo Radical de John Stott, cujo título foi Vida Simples, ou Simplicidade. Até o próximo vídeo.